Intolerância religiosa. Esse é um dos temas do interesse público de hoje. Foi um pesadelo que passamos, não só eu, como a família toda. Pegam um conhecimento do senso comum e, em função desse conhecimento do senso comum, acabam promovendo esses ataques. A gente confere a matéria completa daqui a pouco com a repórter Érica Picelli. E ainda neste programa, o Magno Barros traz informações sobre o fechamento de dezenas de faculdades no Pará. Magno. Aqui no estado do Pará, o Ministério Público Federal sugeriu o fechamento de 40 instituições de ensino que oferecem cursos de graduação e pós-graduação. Elas estavam funcionando sem o reconhecimento do MEC. E isso não é tudo. Outras 100 instituições ainda estão sob investigação. Obrigada, Magno. Fique com a gente e veja outros destaques do programa de hoje. No Amazonas, o Ministério Público quer garantir direito à informação para pacientes de hospitais públicos. Em Santa Catarina, um plano de controle da poluição proposto para reduzir danos aos cidadãos e ao meio ambiente. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Intolerância religiosa, uma discriminação contra pessoas e grupos que têm diferentes crenças ou religiões. Ela é marcada principalmente por atitudes ofensivas e até mesmo de agressão física e depredações. Situações como essa motivaram a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a estudar medidas para interceder por esses grupos religiosos. Veja na reportagem de Érica Picelli e Fernando Franco. Quando a fé e a crença religiosa geram preconceito, quando o preconceito gera intolerância e quando a intolerância gera agressões ou até crimes. Os pais e filhos de santo das religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, têm sido alvos frequentes desse círculo. Foi um pesadelo que passamos, não só eu, como a família toda. Aí chegamos lá, já estava com pessoas lá, pondo tudo abaixo, as casas dos orixás, tudo que eu tinha feito ali foi tudo pro chão. O terreiro de Dona Lídia, que ficava no Paranoá, cidade a 20 quilômetros do centro de Brasília, foi destruído há 30 anos. Desde então, aconteceram vários episódios parecidos, como lembra o presidente da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e em torno. É a Praça dos Orixás, onde nós tivemos uma estátua de Oxalá, que hoje está completando 1 ano e 3 meses, onde ela foi ateada a fogo. Os demais terreiros nós tivemos o terreiro incendiado no Paranoá, na casa de Mãe Baiana, a casa do Babazinho, em Santo Antônio de Descoberto, que foi apedrejada, depois ateada a fogo e depois furtada, inclusive o próprio telhado. Representantes de outras religiões também condenam esses atos de preconceito. As pessoas que são autoras e autores desses crimes de intolerância religiosa, nós vamos perceber que são pessoas que não têm o conhecimento daquela organização religiosa, pegam um conhecimento do senso comum e, em função desse conhecimento do senso comum, acabam promovendo esses ataques. Dados divulgados no início do ano pela Secretaria de Direitos Humanos indicam que no Brasil, entre 2011 e 2015, foram registradas 697 denúncias de intolerância religiosa. Mas esses números estão longe da realidade, porque muitas pessoas ainda sofrem caladas. As pessoas ainda não estão acostumadas com a ideia de buscar o direito, de procurar o Estado para uma prestação jurisdicional. Temos hoje a DECRIM, que é uma delegacia especializada. Nós somos uma das poucas unidades da federação que temos esse privilégio de ter uma repartição policial que pode atender a casos de intolerância religiosa com especificidade, com atenção ao caso.
O porquê de tanta intolerância é ainda uma pergunta sem resposta. A pessoa legitimada por um discurso dominador que diz que a verdadeira fé que ela tem e o Deus dela é único, a partir daquele conceito, para ela jogar pedra na casa de outro culto, de outro Deus, está tudo certo. Ela está legitimada por um poder que seja midiático, seja um poder legítimo, legitimado numa lei, seja no discurso, e isso é muito grave. E esses episódios de intolerância contra templos e seguidores do candomblé e da Umbanda, como vimos na reportagem da Érica Picelli, estão acontecendo em outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. O tema já está sendo discutido em reuniões com representantes de terreiros e o Ministério Público Federal, o que levou à criação de uma relatoria. E o trabalho do Ministério Público está intenso. Recentemente, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão realizou em Salvador, na Bahia, um encontro com lideranças de terreiros de diferentes estados, justamente para tentar traçar estratégias que possam garantir a proteção à liberdade religiosa. E sobre esse assunto eu converso agora com o procurador Jaime Mitropoulos. Boa tarde, doutor Jaime. Boa tarde. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão reconhece o crescimento dos ataques da perseguição religiosa no nosso país como uma realidade. São apedrejamentos, são depredações, são incêndios, são incitamentos à violência que crescentemente nós temos visto crescer, creio, em todo o território nacional. Doutor Jaime, já há algum desdobramento desse encontro que foi realizado em Salvador? A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela instituiu essa relatoria, primeiro para a gente tentar diagnosticar o que efetivamente tem acontecido nesses locais. Vamos trabalhar junto aos procuradores regionais dos direitos do cidadão, também junto aos promotores de justiça, para tentar verificar quais são exatamente as causas e, segundo, o que o Estado tem feito de efetivo, primeiro, para apurar a responsabilidade e punir essas pessoas que cometem o que eu classifico de crimes bárbaros. Em segundo lugar, em âmbito nacional, para verificar o que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pode fazer no âmbito da tutela coletiva, no sentido de fomentar o respeito à liberdade e à diversidade religiosas. Doutor Jaime, há centenas de casos relatados em Salvador, diversos outros, como o senhor mesmo falou, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, mas a gente sabe que o número pode ser ainda maior. Qual é a dificuldade de se notificar casos de violência religiosa? Muitas pessoas se sentem amedrontadas de irem às autoridades e relatarem as agressões que têm sofrido. Em segundo lugar, o cansaço que muitas dessas pessoas têm de bater à porta das autoridades públicas e seus casos não serem, em primeiro lugar, sequer serem classificados como intolerância religiosa. Esse fato é classificado equivocadamente como meras brigas de vizinhos, como os crimes ao patrimônio. Não é simplesmente isso, são crimes de ódio, são crimes de intolerância que muitas vezes estão por trás disso, né? De um xingamento, de um apedrejamento, de um incêndio. Não são crimes de dano, são crimes religiosos, de preconceito e de intolerância religiosa. São crimes que não afetam somente as religiões de matrizes africanas. São crimes que atentam contra o regime democrático de direito e, portanto, interessam a toda a nossa sociedade. Muito obrigada, doutor Jaime. Eu agradeço a participação do interesse público e também por trazer à luz esse tema que é tão importante. Por nada, eu que agradeço a oportunidade desses esclarecimentos. Neste mês de outubro, o edifício sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília estará iluminado assim. O órgão aderiu à campanha Outubro Rosa. A ação alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Desde 2011, o prédio da PGR e outras unidades do MPF ganharam a iluminação.
Segundo a previsão do Instituto Nacional do Câncer, este ano, 60 mil novos casos devem surgir no país. O câncer de mama é a segunda maior causa de morte das mulheres no Brasil. E o Ministério Público Federal em Monteiro, na Paraíba, recomendou aos 27 municípios sob sua atribuição que realizem exames de mamografia em mulheres a partir dos 40 anos. A medida pretende evitar a restrição de idade para a realização do exame, prevista em portaria do Ministério da Saúde, que limita o acesso a pacientes de 50 a 69 anos. O MPF considera que não atender mulheres entre 40 e 49 anos contraria a lei, que assegura o exame a essa faixa etária e fere de forma grave o direito fundamental à saúde. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para garantir a gratuidade e o desconto aos maiores de 60 anos. É que, apoiadas em algumas regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, algumas empresas passaram a conceder o benefício apenas para os veículos convencionais e não para os ônibus executivos, e ainda limitaram a gratuidade a uma vez por semana. O MPF considerou ilegal as regras da NTT, já que essas restrições não estão previstas no Estatuto do Idoso. Justiça atende a pedido do Ministério Público e suspende dezenas de instituições de graduação e pós-graduação no Pará. Você vai entender o porquê no próximo bloco. É só um instante. O histórico de saúde de uma pessoa, como diagnósticos, resultado de exames, prescrições médicas e outras informações, deve ficar reunido no prontuário médico. Mas nem sempre esse documento fica disponível para o paciente, o que levou o Ministério Público Federal do Amazonas a expedir uma recomendação às secretarias de saúde do Estado para fornecer a cópia do prontuário médico de forma legível, sempre que for solicitado. É o que nós vamos ver agora na reportagem. O Ministério Público Federal, no Amazonas, apura casos de prática de violência obstétrica nos hospitais e maternidades desde 2014. Em abril deste ano, foi criado o Comitê de Combate à Violência Obstétrica para acompanhar a atuação de órgãos municipais, estaduais e federais na prevenção e na repressão, como ações de violência relacionadas ao parto. São diversos episódios em que as mulheres buscam junto aos hospitais prontuários e seus documentos e eles são negados esse acesso. E isso é contrário a diversas normas, inclusive do Conselho Federal de Medicina, que prevê que o prontuário é um direito da mulher, é um direito do paciente, na verdade. E em qualquer caso ele não pode ser negado pelo hospital e pela entidade de atendimento. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina determina que os prontuários dos pacientes que não são arquivados eletronicamente devem ser preservados em papel por pelo menos 20 anos, a partir do último registro. Então, o médico é o mero provedor da guarda, mas o prontuário pertence ao paciente. Se o paciente solicitar por escrito, ele tem direito à cópia integral do prontuário para levar para sua casa. Outro detalhe é que o prontuário é um documento que pode ser acessado por profissionais de diversas áreas. Então, é importante que, além da letra bem legível, o documento não pode ter rasura. Prontuário com rasura, rabiscado, não é levado em consideração pela Justiça. Raquel Geber é da ONG Humaniza, que acompanha pacientes vítimas de violência obstétrica. Depois de acompanhar tantos casos, ela viu na falta de informação, tanto nas pacientes quanto nas instituições, uma das maiores barreiras no cumprimento do que diz a lei. É muita desinformação. O que a gente espera com a recomendação do MPF? Que as instituições leiam a legislação vigente, se apropriem da legislação para que não violem ainda mais o direito da pessoa, o direito da mulher. Você sabia que a venda casada é proibida? Está na lei. O banco deve informar expressamente por meio de cartazes e formulários escritos que o cliente não é obrigado a comprar nenhum outro serviço oferecido pela instituição para conseguir a aprovação de crédito imobiliário.
Então fique atento se alguém oferecer um produto para liberar o seu financiamento. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e suspendeu o funcionamento de 40 instituições que ofertam cursos de graduação e pós-graduação no estado do Pará. O motivo? Elas não têm autorização do MEC para ministrar esses cursos. O sonho de cursar enfermagem colocou Gilson e Jerusa na mesma sala de aula. Eles são alunos de uma instituição que oferta esse curso na modalidade AD, à distância. Mas os dois têm dúvidas. Uma delas é se o diploma vai ser reconhecido pelo MEC. O tão sonhado diploma de nível superior pode se transformar num pesadelo. O Ministério Público Federal aconselha que o aluno pesquise a instituição antes de fazer a sua matrícula. Mas isso não é tarefa fácil. São vários os institutos e eles encontram maneiras de confundir os estudantes. Eu acessei a página do MEC, tem muita informação, não está bem claro o que eles demonstram lá no site. Já havia uma faculdade aqui em Marabá que dava o curso de enfermagem, só que o valor era alto. Aí chegou essa outra universidade com valor mais acessível, através da propaganda. A preferência de Gilson era fazer enfermagem numa universidade pública, mas sua cidade não oferta o curso. A solução foi partir mesmo para uma instituição privada. Aí, após 5 anos, chegou na minha cidade semipresencial. No estado do Pará, a oferta de curso superior não chega a todas as cidades. Isso cria um cenário ideal para a terceirização do ensino, fazendo surgir vários institutos que usam nomes de faculdades conhecidas, o que, segundo o Ministério Público Federal, fere a legislação. Essa terceirização do ensino superior é considerada ilegal pela nossa legislação. E mais de 40 instituições já foram condenadas e estão proibidas de funcionar no estado do Pará. Uma das 40 instituições proibidas de funcionar é o CETAD de Belém, mas o diretor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus garante que tudo não passa de um mal-entendido. Desde fevereiro deste ano, através o MEC fez a publicação, portaria 176, nós somos autorizados a promover, junto com a FACETEM, como polo da FACETEM, as pós-graduações. Ainda segundo o procurador federal Felipe de Moura Palha, pesquisar bem a instituição pode evitar uma série de transtornos. Quem for se matricular em um curso superior numa instituição, tome algumas precauções. Visite o site do Ministério Público Federal, Procuradoria do Pará, para ver se essa instituição está entre as condenadas, proibidas de funcionar no estado. Lá vai ter também um link para que a pessoa acesse o site do MEC e veja se aquela instituição está credenciada no MEC. E o principal, se a pessoa ficar sabendo sobre o funcionamento de uma instituição de forma irregular, que ela denuncie no Ministério Público, pode ser pessoalmente ou pode ser até pela internet, na sala de atendimento ao cidadão. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde brasileiro têm dados bastante alarmantes ligados a câncer de pulmão, problemas de saúde em geral da população ligados a essa poluição veicular. Você vai saber mais sobre esse assunto no próximo bloco. Eu volto já. Já pensou como seriam as nossas cidades com um transporte público de qualidade? Menos congestionamento, acidentes, mais qualidade de vida, ar mais limpo e mais saúde para a população? Mas essa não é a realidade por aqui. E com isso, o jeito é recorrer ao carro próprio e aos ônibus, muitas vezes sucateados. Para minimizar os danos ao cidadão e ao meio ambiente, o Ministério Público Federal defende ações de controle e fiscalização da poluição emitida pelos veículos. Em Santa Catarina, a criação do Plano de Controle da Poluição foi parar na Justiça. Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de veículos por habitante. São mais de 4.700.000. Com tantos carros, ônibus, caminhões circulando, é grande a emissão de poluentes, o que, claro, provoca danos à população.
A gente já, inclusive, fez prova perante o Judiciário, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde brasileiro têm dados bastante alarmantes sobre os problemas pulmonares em geral, problemas graves ligados a câncer de pulmão, né? Problemas de saúde em geral da população ligados a essa poluição veicular. Estudos do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar da Universidade Federal de Santa Catarina mostram que há mais casos de internações em hospitais por doenças respiratórias por aqui do que em São Paulo. Uma das soluções para combater esta contaminação do ar é o Plano de Controle de Poluição Veicular, que deveria ter sido elaborado por todos os estados até 2011, por determinação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. O Plano de Controle de Poluição Veicular deve ter informações sobre o comprometimento da qualidade do ar e o quanto os veículos contribuem para este comprometimento. A meta é identificar o grau de poluição produzido pelo tráfego e buscar soluções para diminuir este impacto. Mas aqui em Santa Catarina, este planejamento ainda não aconteceu. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública e a Justiça condenou o Estado a elaborar e colocar em prática o plano e também implantar um programa de inspeção veicular. E ainda a disponibilizar no portal da Transparência um relatório anual para prestar contas do trabalho. Nós ficamos durante alguns anos discutindo com o governo do estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, para tentar estabelecer um cronograma possível para que esse plano fosse analisado, discutido, estabelecido e aprovado. A Justiça determinou que o estado faça esse plano num prazo de 6 meses e que comece a implementá-lo num prazo de 1 ano. Você sabia que o Ministério Público Federal tem câmaras temáticas para coordenar, integrar o MPF com outras instituições e também revisar o trabalho dos procuradores? E são 7 as câmaras: Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos, Criminal, Consumidor e Ordem Econômica, Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Combate à Corrupção, Populações indígenas e comunidades tradicionais e controle externo da atividade policial e sistema prisional. A subprocuradora-geral da República, Luísa Frischeisen, coordenadora da Câmara Criminal, explica como é esse trabalho. No Ministério Público Federal, ao contrário dos Ministérios Públicos Estaduais, os órgãos, nós temos câmaras de coordenação e revisão. Então, nós fazemos a revisão de procedimentos que os colegas devem nos enviar para homologar arquivamentos ou declínios de atribuição, quando a atribuição não é nossa, e a partir desses procedimentos e demandas específicas dos colegas, nós exercemos a coordenação. Essa coordenação ela é exercida fixando metas, fixando temas prioritários, a partir de encontros nacionais, regionais, e os grupos de apoio e os grupos de trabalho, que é formado por colegas de diversos estados e com atuação em diversas unidades, em graus até diferentes da carreira, nos auxiliam a Câmara justamente a propor ações específicas. É a Câmara que vai, por exemplo, manter diálogo com outros órgãos parceiros sediados aqui em Brasília, que também, por seu turno, coordenam as atividades dentro de outras instituições, como a Receita Federal, o INSS, a Polícia Federal. Então, para quê? Para que a ação possa ser coordenada no Brasil inteiro, ouvindo os colegas e, ao mesmo tempo, dando apoio aos colegas que estão em diversos estados da federação, quando eles precisam do apoio de diligências aqui em Brasília e para que nós possamos fazer forças-tarefas. Também, às vezes, as forças-tarefas são com outras câmaras. Então, esse é o papel das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Você também pode participar do Interesse Público. O e-mail é interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, acesse mpf.mp.br. O nosso programa também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!